Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Programação. Na aula de hoje, nós veremos controle de programa em C. Os nossos objetivos são ver os aspectos essenciais da repetição controlada por computador, usar laços de repetição for, do while e while para executar instruções repetidamente, entender a seleção múltipla usando switch, usar os comandos break e continue para poder alterar o fluxo de controle dentro de um laço do programa, usar operadores lógicos para formar expressões condicionais complexas nas estruturas de controle e evitar confundir os operadores de igualdade e atribuição. A gente tem dois modos de fazer a repetição. Quando a gente quer repetir um código de bloco, algumas vezes para poder executar uma série de ações, uma ação repetidas vezes. Nós temos a repetição controlada por contador e a repetição controlada por sentinela. A repetição controlada por contador, ela é a mais simples. Ela também é chamada de repetição definida, pois a gente sabe antecipadamente quantas vezes o loop será executado. Já a repetição controlada por sentinela é chamada de repetição indefinida, pois a gente não tem ideia de quantas vezes o loop vai ser executado. Para fazer uma repetição controlada por contador, a gente usa uma variável de controle para contar o número de repetições que a gente quer executar. A variável de controle é incrementada, geralmente toda vez que o bloco de instruções é executado. Então, a gente fica ali num laço, repetindo. Cada vez que esse bloco do laço é executado, a variável é incrementada e, normalmente, o valor desse incremento é 1. Quando o valor da variável atingir o valor máximo de repetições estabelecidos, o laço é concluído. E aí, o fluxo de execução do programa continua a partir do próximo comando após o laço de repetição. Temos algumas exigências para fazer uma repetição controlada por contador. Primeiro, o nome da variável de controle. A gente tem que ter uma variável de controle. Segundo, é o valor inicial dela. Terceiro, é o incremento ou decremento, dependendo do que você quer fazer dessa variável, a cada execução do laço. E, por fim, a condição que testa a variável de controle. Vamos ver o código em C, repetição por contador. Vamos aqui no code block. Bom, aqui é o código feito em C, do programinha da gente, repetição por contador. Ele é bem simples, tem pouquíssimas linhas. A gente começa incluindo a biblioteca padrão de entrada e saída, que é para poder usar a função printf e exibir os caracteres na tela. Tá? A nossa função main, que é a função principal, a gente já discutiu isso aqui. Todo programa feito em C tem que ter uma função main. É aqui que tudo começa. E aqui é a nossa variável de controle. Tá? Ela está começando com o valor 0. Esse aqui, essas linhas de 7 a 11, são o nosso laço de repetição. Esse bloco de código, o bloco inicia quando abre chaves e fecha quando encontra fecha chaves. Esse aqui, vou clicar aqui, esse é o bloco de código que vai se repetir até que o contador atinja a condição. Ou seja, enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu vou repetir esse bloco de código aqui. Que é simples, é imprimir o valor do contador na tela e incrementar o contador. Vamos executar. Pronto. O contador começa de 0. A cada laço, ele vai sendo incrementado aqui. E o valor na próxima iteração, na próxima vez que ele percorrer esse bloco, vai sendo exibido. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim encerra o programa. Eu poderia deixar o programa mais enxuto se eu tirasse esse comando daqui, essa linha. Vou comentar apenas, tá? Eu posso retirar essa linha e colocar o incremento bem aqui. A gente vai ter o mesmo efeito. Olha só, a saída é a mesmíssima, tá? Com relação ao operador de incremento, a gente tem que tomar cuidado onde vamos colocá-lo. Se eu coloco aqui, após o contador, significa que o valor de contador vai ser retornado para o printf e só depois é que o contador vai ser incrementado de mais 1. Tá? Se eu coloco antes, o que acontece? O meu valor do contador vai ser incrementado antes do seu valor ser retornado para o printf. Portanto, a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente.
Olha só, na sequência que a gente obteve, nós não temos o 0 e a gente parou onde? No 11. Isso porque a variável de controle é incrementada antes do seu valor ser retornado ao printf. Ou seja, ela é exibida na tela só depois que foi incrementado. Então, muito cuidado com a posição que você vai colocar esse operador de incremento. Ele pode vir após a variável ou antes da variável. Mas tem que prestar atenção nisso aí, tá? A forma mais intuitiva de se usar a repetição controlada por computador é usando o laço for. Essa aqui é a estrutura do laço for. A gente tem a variável, e é iniciada bem aqui, no primeiro elemento do for. Depois temos um ponto e vírgula que separa, né, os elementos. Eu tenho que ter aqui a inicialização da variável, o limite, né, a condição de parada do loop, e aqui o incremento da variável de controle. Tá? Então, o nosso contador começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, eu vou incrementando. E todo bloco de código que estiver abaixo vai ser executado tantas quantas vezes o contador for de 1 até 10. Vamos modificar o código que a gente fez agora há pouco, substituindo o while pelo for. Então, antes de apagar o while, eu vou escrever aqui o for. Eu tenho a minha variável contador, ela já foi declarada aqui em cima, tá? Mas eu posso retirá-la daqui. E vou colocar aqui, int contador, recebe 0. Aqui vai ser a condição de parada, que está dentro do while. Então, eu vou tirar daqui e vou colocar no while, aqui dentro do for. E, por fim, o incremento. Como é somente um comando, não há necessidade de eu colocar um bloco de código, tá? Se a gente compilar e rodar, temos o mesmo resultado que a gente obteve com o while. Na repetição controlada por contador, a gente tem a seguinte anatomia. Tá? A gente tem um contador que é inicializado, certo? Temos a condição de parada. Se essa condição for verdadeira, ou seja, o contador aqui é menor do que um limite, a gente vai para o corpo do loop, ou seja, para o bloco de código que vai se repetir no laço. Tá? Podem ser várias instruções. Depois, a gente incrementa a variável de controle e volta para o começo, onde a gente vai testar o limite, né? A condição de parada do nosso contador. Quando o nosso contador violar essa condição de parada, ou seja, essa expressão aqui for falso, a gente segue o fluxo normal do programa. Vamos a uma visão prática de repetição controlada por computador, olhando o código do programa Juros Compostos. Esse é um programa que calcula os juros compostos dentro de um ano, tá, de investimento. Então, tem aqui algumas variáveis, certo? Temos o valor, a variável principal, que é o meu investimento inicial, né? Então, aqui R$ 1.000. Temos a taxa de juros, né? De 0,05, ou seja, de 5%. A taxa de juros ao ano aqui é 5%. E temos os anos que vai acontecer esse investimento. Então, aqui a gente tem um printf, que é só para organizar as colunas, tá? O ano, o valor da conta. Aqui, antes do S, eu estou colocando um 4, que é para forçar que existam 4 caracteres nessa coluna. Aqui, eu estou forçando que existam 21 caracteres nessa string. Então, aqui eu vou me organizar de forma a ficar com 21 caracteres. E aqui eu tenho um laço do for, como a gente estabeleceu. Tá? Eu começo com o primeiro ano e até os 10 anos eu vou incrementando de ano em ano. Só que esse incremento é feito o quê? Depois do laço. Tá? Então, eu começo aqui, esse valor 1 vai ser jogado aqui nesse bloco. E quando ele for jogar, a última instrução executada vai ser esse incremento. A gente vai fazer essa checagem, tá? E passa para cá. Então, o laço vai ficar sendo feito aqui, ó. Joga esse valor de ano aqui, é incrementado, faz a checagem, o valor vem para cá, é incrementado, faz a checagem, até que a gente tenha um ano com valor 11. Aí a gente viola essa condição e o programa segue o seu fluxo normal, que no caso não tem mais nenhuma instrução, e ele se encerra, return 0. Vamos executá-la para ver como é a saída.
Então, ó, isso aqui é aquele printf, né? A formatação que a gente colocou, tá? É legal porque a gente vê os pontos aqui um em cima do outro, certo? E no decorrer de 10 anos a gente vê como os juros atua sobre o montante principal, né? O que foi efetuado. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é quando for usar float ou double, tá? Veja que a gente colocou no printf lá do programa o seguinte: eu tenho aqui por cento 21.2F, quer dizer que eu vou usar um float, ó, vou usar um float aqui, esse F aqui indica um float, tá? Ele vai ter 21 caracteres e eu vou ter 2 caracteres após o ponto, ou seja, eu estou usando a precisão de 2 casas decimais. Então, eu tenho que tomar cuidado que se eu tiver algo desse tipo aqui, 3.1415, isso aqui vai ser arredondado para 16, tá? E se eu tiver 3.1124, por exemplo, isso aqui vai ser arredondado para 3.11. Mas esse arredondamento só é feito para o que vai ser mostrado na tela. Por trás do que está sendo mostrado, a variável double, ela continua com o mesmo valor quebrado, tá? 3.1415, 2.11, sei lá o quê. Então, a gente pode acontecer alguns errinhos de aproximação. Por exemplo, como a gente usou 2 casas decimais, a gente tem 14.23 mais 18.67, dando o quê? 32.91. Então, está acontecendo esse errinho aqui, porque 7 mais 3 não é 10, era para ser um zero aqui. Mas por causa das aproximações que estão sendo feitas nessas casas, o resultado pode não condizer com o que você está vendo. Lembrando mais uma vez que essa aproximação é feita somente no valor que é mostrado na tela, não no valor armazenado realmente pela variável. Qual é a diferença entre o while e o do while? No do while, o bloco do laço vai executar pelo menos uma vez, porque a verificação de parada da variável de controle ela é feita só no final do laço. Vamos observar isso aí lá naquele código de repetição por contador. A gente vai voltar aqui, tá? Repetição por contador, está aqui o while, certo? Então, ó, eu vou colocar aqui quando o contador for menor ou igual a zero. Não, menor do que zero, tá? Então, não é para acontecer nada nesse programa. O contador é zero. A verificação aqui é ser menor do que zero. Então, isso aqui vai ser ignorado, eu vou pular para cá, para a linha 12. Vamos executar para ver. Olha só, tal como a gente imaginou, tá? Nada é exibido, porque o bloco do while não foi executado nenhuma vez. Se eu inverter, trocar esse while por um do while, a gente vai obter um resultado um pouquinho diferente. Ainda faltou um ponto e vírgula. Olha só, apareceu zero. Isso porque a condição de parada só é testada no final. Tá? Então, isso aqui é executado. Só depois que isso for executado é que aparece o teste, para saber se a variável atingiu o limite. Qual a ação do break e do contínuo no laço de repetição? Você já deve ter visto, em alguns casos, a gente utilizar o break e o contínuo. A gente vai utilizar o break agora, daqui a pouco, quando for usar a instrução switch, tá? De seleção múltipla. Vamos aqui para o programa break e continue. Pronto. Esse programa é simples. Eu tenho um laço, tá? Que vai ter uma variável que inicia do zero e vai até o 100. O que é que eu vou fazer? Sempre que o valor do i, se eu não colocasse nada, se eu tirar essa linha aqui, se eu comentar essas linhas, vou comentar. O que é que acontece? Eu vou imprimir de 0 a 100. Olha só. De 0 a 100. Eu vou colocar algumas condições. A primeira condição que eu vou colocar é de... Se o valor do i
for divisível por 3, isso aqui é o operador módulo, tá? Então, se ele for divisível por 3, eu continuo. Tá? Se ele não for, perdão, isso aqui é o módulo. Se ele for divisível por 3, isso aqui retorna 0. Se ele retorna 0, 0 no C a gente sabe que é falso, né? Esse if é ignorado, vou deixar aqui comentado. Esse if é ignorado, eu passo para a próxima instrução, que é o printf. Então, só com esse if aqui e o continue, o que, é que vai acontecer? Eu só vou imprimir os múltiplos de 3 que estão entre 0 e 100. Tá? Então, entre 0 e 100 vai ter todos os múltiplos de 3. Justamente porque quando eu tiver um 4 aqui, 4 no módulo 3, o resultado é 1. O módulo é o resto da divisão. Então, isso aqui é o resto da divisão de i por 3. Quando o i for 4, 4 módulo 3 é 1. Então, 1 é verdadeiro, cai nesse contínuo. Quando eu encontro esse contínuo dentro de um laço, eu não executo mais o restante do laço, eu passo para a próxima iteração. Então, sempre que eu estiver num laço e eu encontrar esse contínuo, eu já passo para cá, para o incremento, para depois fazer o teste e depois fazer a execução do bloco de novo. Então, eu podia ter 1 milhão de instruções aqui. Na hora que eu encontrasse esse contínuo, essas instruções seriam ignoradas e eu iria para o próximo passo do laço. Olha só, somente os múltiplos de 3. Ok? Vou colocar mais uma condição. Se o i for maior do que 50, eu dou um break. Ou seja, a partir do momento que eu encontrar algum número que seja maior do que 50, eu vou interromper o laço. Não vou nem executar o printf, nem vou para a próxima iteração. Quando eu encontro um break, eu interrompo isso aqui e saio do laço. Então, ele já vem para cá, para a linha 16. Tá? Então, o que é que vai acontecer com essas duas condições? Eu vou imprimir todos os múltiplos de 3, de 0 até 50, porque quando eu encontrar o 50, eu vou sair do laço. Aqui o resultado é 0, 6, 0, 3, 6, 9, 12, todos os múltiplos de 3 até 50. Quando eu cheguei no 50, eu interrompo o laço e saio do programa. Seleção múltipla usando o switch. Essa aqui é a anatomia de uma seleção. Tá? A gente vai fazer uma verificação no switch e vamos ver cada caso em que ela se encaixa. Tá? Caso ela se encaixe nesse primeiro local aqui, se for verdadeira essa condição, eu passo para esses comandos aqui. Executo e volto lá para o final. Tá? Caso isso aqui seja falso, eu venho para cá, eu vou verificar, caso eu vou cumprir essa condição B, se for verdadeiro eu venho para cá. Então isso aqui é como se eu estivesse fazendo um monte de if, else, if, else, if, else, if, else. É uma maneira mais simples de fazer isso, tá? Vamos fazer um switch aqui, bem simples. Vou dar aqui um printf, digite um número entre 0 e 10. Obviamente vou precisar de uma variável int 1. Vou usar aqui o scanf para pegar esse número. Vocês lembram que sempre que a gente usa o scanf é bom a gente colocar aqui um caractere para pegar o enter, né? Eu vou colocar isso num laço, tá?
Então, enquanto o número que você digitou for maior ou igual a maior que 10, maior que 0. Aqui, nesse caso, se o usuário digitar um número negativo, a gente sai do laço, tá? Então, a gente tem esse laço. Então, pronto, o usuário vai digitar um número. O que a gente vai fazer? Vai dar um switch, vai fazer uma verificação nesse número, no valor desse número. Vamos ter alguns casos, tá? Então, entre 0, vamos botar aqui entre 0 e 5, é menor. Eu coloco case 0. Vou colocar aqui umas variáveis. Conta 0. Quero contar quantas vezes o usuário digitou a variável. Agora eu vou inicializar ela tudinho. Posso fazer isso. Nesse caso, eu estou atribuindo 0 para todo mundo aqui. Ó. 0 cai nessa, que vai para essa, que vai para essa. Vou botar todo mundo aqui com 0. Tá? Então, vamos lá. Caso você tenha digitado 0, o que é que eu vou fazer? Conta 0 mais. Pronto. Dou um break. Eu saio do laço e vou para o próximo. Tá? Saio do switch, perdão. Não saio do laço. Esse break aqui vai fazer com que eu saia do switch. Não é do laço. Mesma coisa, agora o conta é 1 mais. Break. Não, a gente nunca pode esquecer o break aqui no switch. Tá? Se a gente não coloca o break em cada case, a execução do programa vai fazendo em cascata, ele vai para de baixo também. Tá? E aqui eu posso colocar um default. Default é a condição que vai ser sempre executada caso não atenda nenhum dos casos abaixo. Tá? Vou botar aqui um printf, número inválido. Esse número inválido. Deu um break. Caso o usuário digite o número negativo, sai do laço. Tá? Vamos lá. Sim, vamos dizer quantas vezes, né? Printf. Você digitou 0. %D. Esse %D vai ser trocado pelo valor da variável que eu vou colocar após as aspas, vezes barra N, e aqui vai ser o conta 0. Vamos lá, agora sim a gente executa. Vou pôr ponto e vírgula aqui. Opa, ponto e vírgula aqui também. Tem que ficar sempre atento aqui no terminal, tá? Estava errado aqui, faltou igual. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, número inválido. 2, 4, 2, 3, 5, 7, número inválido. 1. Botar um negativo aqui, saiu, tá aqui. Ó. Digitei 0 uma vez, 6 vezes, 2 3 vezes, 3 2 vezes, e por aí vai. Bom, é para isso que serve o switch, tá? Se eu quiser fazer, eu podia ter feito isso aqui com um monte de if else.
mas ficava menos interessante. Às vezes é mais interessante a gente usar um switch. E essa aqui é a anatomia dele. Operadores lógicos serve para a gente incrementar as expressões, fazer expressões mais elaboradas na condição de parada de um laço. O operador AND, né, o I, ele possui a seguinte tabela verdade, eu tenho uma expressão 1 e uma expressão 2. Quando é que ele vai ser verdade? Ele só vai ser verdade quando as duas expressões, uma do lado e outra do outro, ambas forem verdadeiras. No C, a gente diz que é verdadeiro quando não for zero. Tá? Caso contrário, caso uma das duas seja zero, a avaliação do I é zero. Isso aqui retorna falso para o C. O OR é o contrário, né? Basta que apenas uma das duas expressões retorne não zero, para ser considerado verdadeiro. Tá? Então, no OR, a gente só tem um caso em que uma expressão ou outra seja falsa. Esse aqui é o operador NOT. Obviamente, essa tabela está errada, tá? Com a mesma tabela do OR. Mas o que é que o NOT faz? Eu vou botar aqui o NOT expressão 1 ali, inverte o valor. Isso aqui dá 0, o NOT expressão 1 vai para 1. Né? E isso aqui é não 0, o NOT expressão 1 vai para 0. Ele só faz inverter. Ok? Uma coisa que acontece muito é a gente confundir o operador de igualdade com o de atribuição. Tá? Você vai fazer aqui um área, por exemplo, o número for igual a 0. Tá? Você vai fazer isso e acaba esquecendo e colocando isso aqui. Isso aqui é o operador de atribuição. Quando a gente faz isso, isso ocorre um erro de lógica. Certo? Vou colocar aqui um int x. Eu posso errar de duas formas, né? Então, o primeiro erro comum é quando a gente vai testar uma igualdade. Veja só, o x está recebendo o valor 0. Eu vou testar se o x é igual a 0. Eu confundo o operador de igualdade, que é o igual, com o operador de atribuição. Tá? Isso aqui não vai dar um erro de compilação. Na hora que eu compilar, o programa compila. Ó, e eu não tenho eu só vou ter um aviso aqui, né? Mas compilou. Certo? Qual é o erro que vai se apresentar? Vai ser um erro de lógica, porque eu vou ter essa atribuição aqui e o programa vai rodar, mas de uma forma que não está correta. Está aqui menos 1 para lá. Certo? Ó, por que deu errado? Isso aqui ocorreu, esse comando foi feito e só Deus sabe qual é o resultado disso aqui. Vamos botar um printf. Digitar menos 1 para sair do laço. Pronto. 0. Tá? X recebeu aqui 0. O resultado disso aqui é o quê? É o próprio valor do x. Então, x recebe 0, o que é retornado? É o valor do x. Então, 0 foi atribuído a x e foi retornado o valor do x, que é 0. Então, se é 0, foi considerado como falso e não foi impresso essa linha aqui que a gente queria. Tá? Esse é um erro. O outro erro é quando a gente vai fazer a atribuição e faz isso. Os operadores de igual. Mas só que aqui já dá um erro de compilação. Tá? Resumo de programação estruturada. A sequência natural é que os comandos sejam executados na ordem que eles são escritos. Tá? Primeiro comando, depois o comando, segundo, terceiro, quarto, até o fim do programa. Isso aqui é chamado de execução sequencial. Mas a programação estruturada ela apresenta algumas estruturas que te ajudam a mudar o fluxo de execução do programa. A gente tem a estrutura if, que faz uma verificação, e caso essa verificação seja verdade, a gente executa um bloco de código, caso não, a gente segue o fluxo normal do programa. E a estrutura if-else, né? E caso essa verificação seja verdadeira, a gente executa alguma coisa, e caso seja falso, a gente executa um outro bloco. Temos também a estrutura a anatomia do switch, como a gente já verificou, a gente pode executar vários blocos aqui, dependendo do caso que foi escolhido. E temos o while, em que um bloco de código pode executar, while não, e temos a repetição, em que um bloco de código vai ser executado diversas vezes, tá? Pelo menos uma vez no do while e diversas vezes no for e no while. As regras para programas estruturados são o seguinte: todo bloco de código, que é representado por um retângulo, ele pode ser substituído por dois blocos de código.
tá? Tá aqui, qualquer retângulo, qualquer ação pode ser substituído por dois retângulos em sequência. Então, eu tenho uma ação, eu posso substituir essa ação por duas. E qualquer ação pode ser substituída por qualquer estrutura de controle, seja ela uma sequência, um if else, um switch, um while, do while ou for. As regras 2 e 3, elas podem ser aplicadas com a frequência que a gente desejar e em qualquer ordem. Mantendo sempre essas 4 regrinhas, a gente tem um programa perfeitamente estruturado, sem nenhum erro de estrutura, tá? Aqui alguns exemplos, certo? Na verdade, já foi provado que só 3 formas de controle são necessárias. A sequência, que é óbvia, porque aqui é uma sequencial. A seleção, que é representada pelo if, o if else e o switch. E a repetição, que é representada pelo for, o while e o do while. Na verdade, de repetição, a única repetição necessária é o while. Tudo que você faz com o for e com o do while, você pode fazer com o while. Da mesma maneira, na seleção, a única estrutura realmente necessária é o if. Tudo que você faz com o if, else e o switch, você pode fazer utilizando somente o if. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida, não deixe de participar nos comentários da turma, fazer perguntas, sugestões pelo WhatsApp, tá? E vejam aí a lista de exercícios referente a esse capítulo 4. Obrigado a todos e até a próxima.